Olá, pessoal! É com imenso prazer que nós estamos aqui hoje novamente para mais um programa Pré-ENEM 2021 Intensivão. Partiu passar? Estamos na área das ciências da natureza e suas tecnologias, a aula de biologia. O meu nome é Helenise Pereira e nós estaremos aqui hoje, junto com a biologia, com a professora Kátia Rocha, de matemática, para uma aula super especial interdisciplinar. Olá, professora Kátia, tudo certo? Oi, Helenise. Partiu passar? Partiu passar, obrigada pelo convite. Capaz. Então tá, a aula de hoje, então, é a aula de número 14, genética número 4. Vamos falar hoje sobre os princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias. Também falaremos sobre mutações gênicas e cromossômicas. Bom, princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias. Quando falamos em características hereditárias, hereditariedade, genética, temos que falar de Mendel, né, de Gregor Mendel. Esse cientista, através de suas pesquisas com ervilhas, né, ele foi uma grande revolução na área da ciência, na área da biologia, né, que através das suas pesquisas, né, pode abrir portas para um conhecimento ainda maior dos seres vivos. Então, essa transmissão de características hereditárias foi relatada, então, pela primeira vez em 1886. Através, então, dos estudos e pesquisas de Mendel, foram formadas duas leis. A primeira lei de Mendel, então, o que ela fala? Né? Que existem fatores para cada característica de determinado ser vivo e que eles segregam na formação dos gametas. Também que os fatores que Mendel descreve em seus resultados são os genes. Então, aqui vai aparecer o gene como um grande protagonista, então, da hereditariedade. O que antes, né, a ciência ela não tinha ainda a tecnologia necessária, não tinha ainda o conhecimento de que a hereditariedade estava estritamente relacionada ao gene, aqui já temos esse conhecimento. Depois, a segunda lei de Mendel, né, que está relacionado a quê? Aos fatores. Os fatores, as características distribuem-se, então, de forma independente, né, na hora da fecundação, para os gametas. E os fatores combinam-se ao acaso, né, que é tudo ao acaso. As mutações, então, elas vão ocorrer ao acaso. Então, aqui nós temos essa imagem da fecundação, que é onde tudo começa, né, onde a vida começa. A hereditariedade, então, ela vai ocorrer dessa fecundação, da fusão dos gametas, o gameta masculino com o gameta feminino, nas plantas também, né, a maior parte das plantas. Então, as plantas também têm esses dois tipos de situação para a fecundação, tem os esporos lá, tem o pólen. Então, nas plantas também ocorre assim, salvo quando é uma reprodução assexuada, né? Então, na reprodução sexuada, nós temos aí a hereditariedade, né, que vai ocorrer através dessa fusão. Bom, existem dois genes responsáveis por determinada característica. Como assim característica? A cor dos olhos, cor do cabelo, a estrutura do fio do cabelo, por exemplo, se a pessoa é alta, baixa, magra, alta. Então, todas as características dos seres vivos, né, o pelo de alguns animais, né, ser claro, escuro. Então, existem dois genes responsáveis por determinada característica. Aqui, nessa imagem, nós vemos, então, dois cromossomos e um exemplo, né, cada partezinha aqui é responsável por uma característica. Aqui nessa imagem nós temos cor do olho, tipo sanguíneo, cor do cabelo e crescimento. Também ocorre de apenas um dos dois genes se manifestar. Chamamos esse gene de dominante, o gene que se manifesta. E aquele que não se manifesta, chamamos de gene recessivo.
Bom, cruzamento, né? O gameta masculino com o gameta feminino. Nós representamos por uma tabela, o quadro de Pinheiro. Então, é feito para determinar se um indivíduo, exibindo um caráter biológico dominante, é homozigoto ou heterozigoto para aquele caráter. Nós representamos o homozigoto ou homozigose, né, como azão, azinho, azão, azão, azinho, azinho, são duas letras iguais, tá? E as letras diferentes, então, uma maior e uma menor, maiúscula e minúscula, né? Então, seria a heterozigose, os heterozigotos. A probabilidade, né, professora de matemática, professora Kátia, a probabilidade serve para estimar matematicamente a possibilidade de ocorrer eventos que acontecem ao acaso. Então, sem a matemática, a genética, então, não ia muito longe, né, professora Kátia? Não poderíamos saber as cores dos nossos olhos. Olha só. Quer falar um pouquinho sobre o quadro? Então, esse é o quadro de Pinhet, né? Isso. Ontem eu aprendendo, porque eu sou a professora de matemática, que tenho a minha formação de ensino médio no magistério, como eu te contei ontem, né? Então, eu nunca tive genética na minha formação, porque, né, quem fez magistério no ensino médio não teve isso na época em que eu estudei. Hoje eu não sei como está. Então, para mim, tudo é muito novo e muito interessante, né, quando tu coloca assim. E aí, ontem, nós conversando, nós montando a nossa aula, nós organizando e tal. Eu digo, bom, isso aí é uma tabela. Essa tabela, então, fala de probabilidade. Probabilidade é um percentual que eu vou ter, né, de combinações, né, com o azão e o azinho, né? Então, o azão sendo um homozigoto, né, pela palavra do homo, que é igualdade, e o azinho, o azão, quando eles se misturam, um heterozigoto. Até aí tudo certo, tudo entendido. E as possibilidades que a gente faz esse cruzamento. Então, por exemplo, a gente está vendo ali na primeira combinação que está destacado em verde nos quadradinhos, né? Nós temos ali uma combinação do azão com o azão. Então, era como se nós fôssemos multiplicar, né, naquela maneira de fazer uma distributiva matemática, né? Então, eu vou multiplicar as possibilidades. Então, azão com azão, e eu estou falando de azão de A maiúsculo, né? Isso. Então, azão com azão dá uma combinação A maiúsculos, ou seja, azão, azão. Depois eu combino o azão com o azinho. Aí eu tenho uma combinação azão, azinho. Isso. Certo? Aí parto para a segunda linha da tabela para fazer novamente aquele cruzamento ali, né? Que nada mais é do que uma multiplicação. Então, o azinho com o azão vai me dar de novo o azão, azinho, e o azinho com o azinho, 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 né? Então, nós temos ali, em verde, as 4 possibilidades deste cruzamento, totalizando aí 100% de possibilidades, esses 4 quadradinhos. Então, quando nós separamos, se nós temos ali 4 quadradinhos com 100%, eu tenho que cada quadradinho desses são 25%. Né? É 1/4 de cada um, né, desse total aí. Então, eu enxergo, né, nesse momento essa possibilidade de observar quais são as possibilidades e contar essa quantidade de possibilidades que vai me dar, então, a probabilidade. Isso. E traduzindo essa possibilidade, nós temos, né, o cruzamento do parental, né, dos pais, da prole, e nós temos a prole, que é, como a professora falou, que são as possibilidades. Primeiro exemplo, então, né, o albinismo. O albinismo é bem clássico da biologia, assim, quando a gente trata de homozigose e heterozigose, porque o albinismo tem um caráter recessivo e está relacionado ao azinho, azinho. Então, aqui a geração parental, né, que cruzou, azão, azão, e azão, azinho. Azinho, azinho, desculpa. Esses foram cruzados. Na primeira geração, que também é chamada geração F1, então tivemos 100% de heterozigotos, azão, azinho. Na segunda geração, nós já temos 25% de azão, azão, 50% azão, azinho, né, heterozigoto, e 25% de azinho, azinho. Então, o que isso significa? Né, já que o albinismo está relacionado a um homozigoto recessivo,
que 25%, então, tem chance de desenvolver o albinismo. 75% das chances de serem normais, a prole, e 25%, então, albino. Aqui nós temos o quadro de Binet, que vai representar matematicamente, né, prof, essa questão aqui. Ela vai interpretar matematicamente. Qualquer coisa fala que eu paro, prof. Não, eu estou aprendendo hoje. Bom, nós temos duas situações. Nós temos o monohibridismo, quando nós vamos avaliar uma característica, né? Daí nós temos o monohibridismo. E nós trazemos um exemplo aqui para mostrar para vocês. João, de olhos azuis, casou-se com Maria, que possui olhos castanhos e é filha de uma mulher com o mesmo fenótipo de seu marido. Quais as chances de João e Maria terem filhos de olhos azuis? Então, é para isso que serve o quadro de Binet, é para isso que servem os cruzamentos, para nós vermos essas possibilidades e probabilidades. Primeiro, o que a gente vai fazer para resolver essa questão? Vamos achar os fenótipos. O que é fenótipo? Vamos lembrar, é aquilo que a gente consegue ver, a característica que nós conseguimos enxergar. Então, João tem olhos azuis, Maria olhos castanhos, e temos uma terceira pessoa aqui nesse caso, que é a mãe da Maria, que também tem olhos azuis. Ah, mas o que a mãe da Maria tem a ver? Bastante, nós já vamos ver. Segunda coisa que nós temos que fazer é achar o genótipo, então. Sabe-se que os olhos azuis está associado a um genótipo recessivo na população. Então, aqui, recessivo, azinho, azinho, homozigoto recessivo. Maria tem olhos castanhos, então ela é heterozigota. Por que ela é heterozigota? Bom, olhos azuis é o azinho, azinho. Tá, ela tem azão. Mas por que ela tem esse azinho? Porque a mãe dela tinha olhos azuis. Então, a gente recebe um gene do pai e um gene da mãe. Aqui a mãe da Maria tem 2 azinhos para doar. Então, ela doou um azinho para Maria. Então, esse azinho que a Maria tem, do olhos castanhos, ela herdou da mãe. Então, ela é uma heterozigota. Se ela fosse azinho, azinho, ela ia ter olhos azuis. Como ela tem olhos castanhos, ela tem um gene característica do dominante, que é o olho castanho, e ela tem lá, não está expressando no fenótipo, mas ela tem no genótipo lá uma característica de olho azul. Então, ela não expressou essa característica, mas a prole dela pode expressar, como nós vamos ver a seguir, no slide seguinte. Ó, quadro de Binet. Eu vou montar para vocês no nosso quadro branco, para ficar melhor de visualizar, tá? Vamos resolver a primeira questão. Azinho, azinho, que é do João. Azão, azinho, que é da Maria. Quais as possibilidades, então, da prole? Vamos fazer o cruzamento. Deixa eu fazer bem bonitinho com outra cor. Para ficar melhor visualizar. Pego o azão e pego o azinho. Pego o azão e pego o azinho. Pego o azinho, 2 azinhos. Que é da característica do olho azul dos pais. Azinho, azinho. Pronto. Viu? Nem doeu. Tranquilo? Agora vamos interpretar, professora Kátia? Sim, eu fico aqui imaginando, né, matemática, eu já fiz uma tabuada ali, né? Eu adoro, faz ali uma tabela, né, os números de 1 a 9 na vertical, 1 a 9 na horizontal, e a gente faz o quê? A gente combina, né, a multiplicação. Então, é o mesmo que eu estou vendo aqui. Olha só. Né? Então, eu estou vendo ali. Nunca isso na vida, eu acho. Está vendo? Ó, então, agora que eu estou enxergando? Estou vendo que com A, o A pequeno, ou melhor, o Azinho com o azão,
é azão, azinho ou azinho, azão, porque a ordem dos fatores Importante. não altera o produto. Então, se eu Excelente. escrever o azinho na frente e o azão depois, não altera, né, prof? Não altera. Viu? Eu tive uma aula boa ontem, ela me deu aula ontem de tarde. Então, no segundo caso, da mesma forma, eu estou colocando o azão com o azinho, de novo. E aí eu tenho azão, azinho. Passo para a segunda linha, azinho com azinho. Vai me dar um produto de azinho, azinho. E, novamente, azinho com azinho me dá o produto de azinho, azinho. Então, acabo de fazer todas as possibilidades, né, de cruzamento entre esses genótipos, né, prof? E isso pode abranger todas as possibilidades, assim? Sim, aqui eu tenho todas as possibilidades. Não há outra possibilidade, porque eu usei todo mundo. Olha só, a matemática falou, está falado. E as probabilidades aqui, professora? Então, o que nós estamos procurando? João e Maria terem filhos de olhos azuis. Para que eles tenham filhos de olhos azuis, ele tem que ser azinho, azinho. Isso. Vamos Né? Então, colocar aqui? Vamos Quer circular. colocar? Pode fazer para mim, por favor. Tá. Circula aí, azinho, azinho. Vamos circular o azinho, azinho. Porque é essa possibilidade que nós estamos procurando. Que são as chances do João e da Maria terem filhos com olhos azuis. Isso. Certo? Então, nós vimos antes que esse quadro me dava 25% de chance em cada quadradinho. Se eu tenho 2 quadradinhos, eu tenho 50% de chance. 25% de chance em cada um. 25, 25. Perfeito. 25. Né? Se as possibilidades dadas para mim foram 2 vezes 25 são 50. Logo, eu tenho aí 50% de chance. Perfeito. Matematicamente, rapidamente, é isso aí que a gente tem. Perfeito, professora Kátia. Tá uma professora de biologia já. Ainda podemos. Eu não gosto de porcentagem, professora. Então, faço com frações. Ih, agora eu não vou nem me meter. É o que os alunos vão dizer, né? Mas, então, se eu tenho ali 1/4 cada um, eu até vou ir aí, porque Por favor, falou de frações, professora eu gosto. Kátia, por favor. Falou de frações, eu gosto. Eu né? fujo. Então, essa mesma possibilidade dos 25% que eu tenho em cada um, 25% também eu escrevo como se fosse 1/4, né? Então, é a mesma representação de quantidade. Então, se eu tenho 1/4 deste azinho para somar com 1/4 deste azinho, eu tenho 2/4 que eu somei. 2/4 que eu somei é 1/2. 1/2 é 50%, ou melhor, né? É a metade. Então, fazemos isso aí também com frações. Então, se tu gosta mais de porcentagem, faz com porcentagem. Se tu gosta mais com frações, faz com frações. Só não foge de fazer, né? E agora não tem desculpa. Eu não gosto de biologia, eu gosto de matemática. Agora não tem desculpa. Seguimos. Então, a questão é, as chances de João e Maria terem filhos de olhos azuis são 50%. Perfeito. De hibridismo. De hibridismo, então, são 2 características. No mono, uma característica, no caso anterior, são os olhos, né, a cor dos olhos. Aqui nós temos a característica, então, da sarda e também os olhos. Né? Presença de sardas e cor dos olhos. João tem sardas e olhos azuis, sendo homozigoto para ambas características. Sua mulher, Maria, não possui sardas e seus olhos são castanhos, sendo heterozigota para a última característica. Sabendo que o gene que condiciona as sardas é dominante e que não se encontra no mesmo cromossomo, então são 2, né, são 2 pares, que contêm o gene para a cor de olhos. Calcule, a matemática, qual a possibilidade de o casal gerar um filho com sardas e com cor de olhos azuis. Primeiro, de novo, vocês já estão craque, achamos o fenótipo, que é o que a gente consegue enxergar. Então, o fenótipo de João, sardas e olhos azuis, que é a característica de olhos azuis, então, como nós já vimos, é característica de homozigoto. Maria, sem sardas e olhos castanhos, sendo heterozigota para os olhos castanhos. Então, interpretando isso em forma de genótipo, nós temos 2 características. Olhos azuis, como é recessivo, homozigoto, azinho, azinho.
As sardas é um caráter dominante, como diz a questão, ó, sardas é dominante. Então, é o Szão, dois S maiúsculos. Maria não tem sardas e tem olhos castanhos, sendo heterozigota para olhos castanhos. Então, como ela é heterozigota para os olhos, ó, azão, azinho, e sem sardas, que é um caráter recessivo nessa situação, ó, dois Szinhos pequenininhos, minúsculos. Agora nós montamos o quadro. Bom, ó, agora tem dois, ó, porque são duas características. Então, fazendo esse cruzamento, lá vamos nós aqui, novamente, e eu uso outro pedaço, posso usar outro pedaço lá? Opa, troquei. Montando o quadro, então. Agora nós temos duas características. Piora matematicamente isso, professora Kátia? Não. É a mesma situação? Mesma situação. Só tem que prestar atenção. Szão, Szinho ali, o segundo. Szinho. Os dois são Szinhos. Não consigo enxergar. Szinho? É. Isso? O de baixo é Azinho. Azinho? Tá, que eu não consigo enxergar aqui direito. Assim? Isso. Então tá, vamos cruzar. Fazer o cruzamento, então, dos As e dos S's. Dos As, Azão, Azinho, Szão, Szinho. Aqui nós temos dois Azinhos, um Azinho daqui, um Azinho daqui, o S de lá e o S daqui. Temos o Azinho daqui, o Azinho daqui, o Szão de lá e o Szinho daqui. Pronto, feito. Como dizem, feito carreto. Temos novamente, né, professora, a mesma situação do anterior. Temos 25 mais 25% aqui, 25 mais 25% aqui, que dá 50% de chances. E aqui 50% de chances. De quê? Vamos ver qual é a questão lá, qual é a pergunta? O casal gerar um filho com sardas e olhos azuis. Então, a característica com sardas é dominante ou recessivo? Recessivo, né? Com sardas, recessivo. Desculpa, com sardas é o S, é dominante. Olho azul aqui, recessivo. Então, com sardas é 50%. Com sardas e olhos azuis. Mesma situação aqui que a professora Kátia calculou. No próximo bloco, nós vamos continuar calculando e eu termino de explicar aquela parte ali do hibridismo para vocês. Tá, pessoal? Tomem uma aguinha e voltem, que a professora Kátia vai falar mais da matemática na genética para nós, tá? Perfeito. Até mais! Olá, pessoal, estamos de volta então nesse mundo de hoje aqui da aula de probabilidades e possibilidades aí do cruzamento. Nós temos hoje biologia junto com matemática com a professora Kátia Rocha. Tá um prazer essa aula, estou adorando. Estou aprendendo um monte. Eu, então, estou assim, era um sonho de consumo, né? Como eu tinha te comentado, ver uma professora de matemática estar explicando essa parte aí dos cruzamentos da genética. É um sonho, né? Quem dera que a gente pudesse ter essa sala de aula. Agora né? A gente tem que voltar para a escola fazendo o que a gente está testando aqui. Isso mesmo. Bom, paramos, então, em hibridismo, certo? Então, nós vimos duas características, então, a possibilidade de cruzamento entre duas características. E nós vimos, então, que a possibilidade desse casal aqui de gerar um filho com sardas e olhos azuis, então, é de 25%, mais 25%, que é 50%. Nós temos também a dominância completa, incompleta e a codominância.
Na dominância completa, nós temos o fenótipo de um indivíduo em heterozigose, que ele é igual ao fenótipo de um indivíduo homozigoto dominante. Calma. Exemplo. Aqui, então, nós temos o cruzamento de um indivíduo heterozigoto, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E aqui o resultado desse cruzamento, então, Bzão, 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 Bzinho, né? Ó, cruzou aqui, aqui, Bzão, Bzinho, cruzou aqui, Bzinho, Bzinho. Esse dominante aqui, homozigoto dominante, ele tem o fenótipo que é a rosinha, né? A cor é rosinha. E esses heterozigotos vão ter o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, que são rosinhas também. Só o recessivo que vai ser o diferentão, que vai ser o branco, de cor branca, certo? Então, na dominância completa, os heterozigotos vão ter o mesmo fenótipo do dominante. Na dominância incompleta, nós temos outro caso. O fenótipo vai se manifestar de forma diferente dos homozigotos. Tá? Então, nós temos aqui os homozigotos, o dominante vermelho e o recessivo branco. E o heterozigoto vai ser diferente, ó, vai ser o diferentão, o azão, azinho vai ser rosinha. Tá? Então, aqui, ó, quando houve o cruzamento, então, 25%, 25%, né, professora Kátia? Aqui, esses 25% de heterozigose vão ser rosinhas, o dominante vai ser uma cor, nessa situação, um vermelho, e o recessivo em branco. Aqui, ó, que lindo que fica essas flores. Tá? Então, aqui o dominante, o recessivo e o heterozigoto. Na codominância, todo mundo vai dominar. Tá tudo dominado por todo mundo. Então, diferentemente da dominância incompleta, não é formado um fenótipo intermediário. O que acontece, então? O fenótipo apresenta características dos dois que estão ativos ali, independem do outro. Ó, o exemplo legal, ó. Essa vaca, touro, ó, professor de biologia. Então, ele aqui vai ser cor branca, esse aqui vai ser meio marrom, né? Não sei como é que vocês estão conseguindo ver em casa, na tela. Para mim, tá marrom. Então, é a prole aqui, né? A descendência. A primeira geração vai ter tanto do quanto do outro, ó. Vai ser marrom e também branco. Vai ter umas partes bem... Oi? Malhado. Isso, vai ser malhadinho. Boa, obrigada, Lu. Vai ter as duas partes, como a gente costuma dizer, malhado, né? Vai ter bem característico as duas partes, do dominante e também do recessivo. Os dois vão dominar. Aqui nós vemos exemplo nessa flor também, ó, bem determinado. Ouvimos falar também bastante de hereditariedade, né? Porque é muito importante na genética nós avaliarmos a hereditariedade, né? Tanto a hereditariedade, a descendência, a prole, da onde veio, né? Então, é bem importante essa questão na genética, que são observações a respeito do histórico familiar do indivíduo. Nós estudamos, então, a hereditariedade através de heredogramas, que são representações que ilustram como ocorreu a transmissão de uma determinada característica em uma família, que são representações que ilustram o grau de parentesco entre os organismos e que indivíduos podem ser observadas uma dada característica. Então, quando nós estudamos uma determinada característica ou determinada doença genética, por exemplo, isso é muito importante. Então, é visto através desses símbolos, que cai bastante no Enem esses símbolos, e é bem importante vocês terem em mente o que significa. Tá, pessoal? Bom, herança genética e doenças genéticas. Nós temos algumas questões relacionadas à genética, como a herança ligada ao cromossomo X, que é quando o gene está alterado no cromossomo X, né? Geralmente, nós temos 2 cromossomos sexuais, ou XX ou XY. Então, quando o gene alterado está no cromossomo X, nós temos essa situação, essa questão.
Esse tipo de herança tem o padrão recessivo e a herança materna, por exemplo, daltonismo e hemofilia. Por que que é a herança materna? Porque as mulheres, né, as fêmeas têm 2X. XX. Então, a mulher só tem os X para dar para o filho ou filha. O homem já tem o X ou o Y. Né? Então, quando o filho ou filha recebe o X, se esse X vem com alguma mutação, já alguma anomalia, ele já vai adquirir essa doença. Tá? Então, é uma herança materna. Depois nós temos a herança restrita ao sexo. Esse tipo de herança corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, de determinados genes. Então, como eu dei o exemplo anterior, né, o homem tem o XY, então esses genes vão ser herdados de pai para filho, porque não tem como uma mulher passar o Y, ela não tem. Então, só o homem ele vai passar o Y para o filho. Se o Y tiver com problema, o filho também vai ter. O exemplo é a hipertricose. Esse exemplo aqui, não chega a ser uma doença, é quando os pelos da orelha são mais grossos, são longos, né? A orelha é bem peluda. Herança influenciada pelo sexo, terceira questão. Esse tipo de herança ocorre quando alguns genes expressam-se em ambos os sexos, mas comportam-se de modo diferente em homens e mulheres. Um exemplo é calvície. A calvície, tanto o homem quanto a mulher, ela tem esse gene. Só que no homem vai se expressar de forma dominante e da mulher vai se expressar de forma recessiva. As doenças genéticas mais comuns, então, nós temos a síndrome de Down e a diabetes. Síndrome de Down cai bastante no Enem, questões relacionadas à síndrome de Down. É uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo extra, né, um cromossomo a mais no par 21. Os portadores da síndrome, então, vão apresentar fraqueza, orelhas mais baixas, normais, leve retardo mental, aí vai depender, né, do nível, e baixa estatura. Diabetes, né, que compromete a produção de insulina. O câncer, né, tem tipos de câncer que é de ordem genética, fatores genéticos, tem câncer que são fatores ambientais, externos, mas tem tipos de câncer que são fatores genéticos, sim. Então, câncer ele é um nome dado para um grupo de doenças. Na verdade, são vários cânceres, que se dá pelo crescimento desordenado da célula, né? Que pode se espalhar pelo corpo e pode dar um problema bem maior. Daltonismo é uma herança ligada ao sexo, especificamente ao cromossomo X. Ele caracteriza-se pela incapacidade de distinguir cores, como o vermelho e o verde. As mutações gênicas, então, quando ocorre uma mutação ali no gene e também cromossômica, ela pode ser tanto positiva, essa nova característica pode ser positiva para o indivíduo, ou essa característica pode ser neutra, não pode ser que faça mal, não faz mal nem bem. Pode ser também negativo, né, no caso das síndromes e das anomalias, né, muitas síndromes e muitas anomalias, certo? E também a seleção natural está bem envolvida aí nessa questão de mutações, porque é através dela que há toda a variabilidade genética que há nos seres vivos, é através das mutações. E lembrando que as mutações ocorrem ao acaso, não é pré-determinado. O indivíduo não sofre mutação para se adaptar a uma situação. Não, sofre a mutação ao acaso. E o ambiente vai selecionar essa característica tanto positivamente quanto negativamente. Lembram a definição de seleção natural? Então, é a seleção natural que vai definir se a mutação é positiva, negativa ou neutra. Tipos de mutações. Nós temos as mutações somáticas e as germinativas. As somáticas são dadas nas células somáticas, as células comuns, né, no corpo, e as germinativas são nas células sexuais. Temos também as gênicas, que é um gene específico, e as cromossômicas, que é do cromossomo inteiro. Temos as mutações, tipos, né, de gênicas pontual, de inserção, de deleção. Pontual é quando somente um nucleotídeo é alterado. Na inserção, adiciona-se um ou mais nucleotídeos ao DNA, e a deleção é o contrário, se deleta, retira. Aqui um exemplo de mutação pontual.
tá? Nós temos a anemia falciforme, que é um exemplo de mutação gênica pontual. Então, nós temos o código genético no DNA, né? Por exemplo, aqui, CTC, que traduz ali GAG. Então, aqui nós temos uma alteração, ó. Ao invés do T tem o A e ao invés do A tem o U. Então, aí trocou. Então, trocando esse código, nós vamos trocar toda a situação. Vai trocar a proteína que vai ser feita, o aminoácido que vai ser feito vai ser diferente, né, código. Então, vai ser transformado, ao invés de ser transformado em glutamato, produzido glutamato, que deixa a hemácia, ó, bonitinha, bem redondinha, bem característica da hemácia, prontinha para receber uma molécula de gás oxigênio e se transportar, né, na corrente sanguínea, que dessa forma ela se transporta muito bem na corrente sanguínea. Ao invés de ter o glutamato, então nós temos a valina, que deixa a hemácia dessa forma, ó, em forma de foice, por isso que é a anemia falciforme. Tá? Então, esse formato aqui não vai segurar muito bem a molécula de gás oxigênio e no transporte também não vai, como dizem, não vai se transportar redondo, né? Vai dar meio dificuldade ali no transporte, certo? Então, essa é a origem da anemia falciforme. Também temos a numérica e estrutural, em mutações cromossômicas. A numérica é quando o nucleotídeo é alterado, né, o número do nucleotídeo é alterado. E na estrutural, quando a estrutura ali, a morfologia do cromossomo, ele vai mudar, certo? É bem importante esses dois tipos aqui de mutação cromossômica numérica, cai bastante no Enem, que é a aneuploidia, que quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos. Né? Então, tem várias síndromes relacionadas à aneuploidia, como síndrome de Down, síndrome de Turner e Klinefelter. A euploidia, gente, ela está mais relacionada aos indivíduos das plantas, do reino plant, tá? Mais os vegetais. Nos animais não pode ocorrer, até ocorre, mas o indivíduo ele não nasce, ele nasce morto ou não nasce, tá? Então, não prospera, não chega nem a desenvolver um indivíduo do reino animal aí com euploidia. Então, pode ocorrer bastante em questões do Enem, né, a euploidia, mas aí está relacionado a algum indivíduo animal, você já exclui, certo? Um exemplo aqui, então, dos cromossomos normais, né, um humano, 23 cromossomos, o 23º, então, cromossomo sexual, nesse caso aqui é uma pessoa do sexo masculino, que é XY. Uma pessoa com síndrome de Cray-Duchamp, ó, o cromossomo de número 5, ele não tem uma perninha. Estão conseguindo enxergar? Então, é uma mutação estrutural. Aqui na síndrome de Down, ao invés de 2 cromossomos, temos 3 no par 21. Então, trissomia, né? 3 cromossomos. A síndrome de Turner, né, ela é causada por uma monossomia, que é a perda de um cromossomo. Então, ao invés de 46, nós temos 45 cromossomos. E também essa pessoa não tem o cromossomo sexual, né? Ela só tem um X. Ela não tem o X ou o outro Y, né? Que seria 2X ou o XY. Então, a pessoa com essa anomalia, ela vai ter uma altura mais baixa e os caracteres sexuais secundários, né? Eles não vão se desenvolver. Eu estou falando rapidamente que é só um abordado, um resumão, tá, pessoal? Um intensivão, né? O programa já diz, um intensivão 2021, para vocês relembrando esses conceitos, para vocês deixando fresquinho aí que está pertinho da prova, né? Síndrome de Klinefelter, então, temos 47 cromossomos, ó, um a mais. E tá aqui um a mais, ó, XXY. Ou é XX ou é XY. Aqui nós temos XXY. Então, ocorre geralmente em meninos, né, devido à presença de um cromossomo X, o indivíduo vai apresentar algumas características do sexo feminino, certo? Próximo, então, a síndrome de Patot, também é um cromossomo a mais. Então, consiste na presença de 3 cromossomos no par de número 13.
afeta o desenvolvimento de rins, coração, cérebro. Síndrome de Edwards também tem um cromossomo a mais, tá? Aqui no par de número 18, chamado de trissomia do 18. Né? As crianças afetadas geralmente morrem em alguns meses e apresentam defeitos cardíacos, renais, oculares, vários defeitos congênitos. As mutações cromossômicas de ordem estrutural, então, pode ser por deleção, quando se perde um pedaço, né, do cromossomo, duplicação, se duplica um pedaço, como a palavra já diz, inversão, inverte um pedaço, translocação, quando se transloca, passa de um para o outro. Qual é a diferença de translocação para crossing over, que é quase o mesmo conceito, né? No crossing over, se dá em cromossomos homólogos. Aqui, em translocação, esses cromossomos não são homólogos. Tá? Então, essa é a diferença. Questões do Enem. Eu dei uma corridinha para a gente degustar as questões do Enem, que hoje está demais, né, professora Kátia? A professora Kátia vai ajudar a gente nessas questões. Bom, a primeira é bem conceitual, só para ver se vocês prestaram atenção na aula, tá? Enem de 2015. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, como a gente viu aquelas fotinhas dos cromossomos, né, em sequência, dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, né, que é 46 cromossomos XX ou 46 XY, no caso o XX mulher, XY homem, sexo masculino, ou com alguma alteração ali no cromossomo, cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas, gente, prestem atenção nessa palavra, e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica, 47 cromossomos. Opa, a questão mesmo falou ali que o indivíduo normal tem 46. Essa aqui tem 47, então tem alguma coisa errada, né? Tá, XY, tá, menino, o sexo masculino, certo? E no 18, então essa trissomia está no cromossomo de número 18. Então, a alteração cromossômica da criança pode ser classificado como? Foi um conceito que eu falei ali num slide para vocês. Vocês lembram? É a estrutural, do tipo deleção, letra A. B, numérica, do tipo euploidia. C, numérica, do tipo poliploidia. D, estrutural, do tipo duplicação. Letra E, numérica, do tipo aneuploidia. Deixar vocês dar os seus pitacos, os seus chutes. Que será? Que será? Numérica no tipo aneuploidia. Gente, olha só. Tá bem escrachado aqui, ó. 47 e 46. Então, o número tá errado, tá diferente. Então, é numérica, gente. Por que eu vou excluir euploidia? Lembra que eu falei para vocês que euploidia nem nasce, ou se nasce, nasce morto, infelizmente? Então, do tipo euploidia não dá. Tá? Poliploidia também é uma variação da euploidia. Estrutural, do tipo de deleção, a gente não vê deleção, pelo contrário, a gente vê um cromossomo a mais. Certo? Então, próxima questão. Professora Kátia. Ela me deixou... Professora Kátia quer ler, eu já falei tanto. Pode ser, deixa que eu leio, me empresta o... Todos. Então, Enem 2020, vamos ver, né, o que eu consigo ajudar ali, porque depois das explicações fica difícil. Então, essa questão de 2020 diz o seguinte: em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante, né, e a gente já sabe que o dominante está com um A maiúsculo, né? Isso. Determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal. Aí vem, né? Eu estou fazendo essa primeira leitura até por questão de tempo, porque a ideia é a gente fazer a primeira e depois a gente tirar. Mas falar de letalidade é falar de morte, ou seja, presta atenção nisso aí. Então, ali está escrito que provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo, que é o Azinho,
ele não é letal e determina a presença dos pelos pretos. Agora, com base nessas informações, tem o heredograma, né, que a professora tinha comentado anteriormente. Esse heredograma diz assim, num quadradinho, né, eu não sei se vocês conseguem aproximar o pessoal do câmera para aumentar o heredograma, para ficar bem amplo ali, só na figura. Perfeito. Esse quadradinho número 1, né, é um animal macho com pelagem amarela. Né? E esse animal macho com pelagem amarela vai cruzar com uma fêmea de pelagem preta, que é no círculo preto número 2. Depois eu tenho do lado, de novo, um animal macho com pelagem amarela, que é o número 3, que vai cruzar com uma fêmea de pelagem preta, número 4. Lá é onde surgiu, né, a origem de tudo. Nesse cruzamento, né, nós tivemos ali o 5 e o 6 e o 7, ó, percebam, os números 5, 6 e 7, que são animal, o 5 e 6, uma fêmea de pelagem amarela, e o 7, um macho de pelagem amarela, que vai cruzar com do outro casal. Né? E do outro casal, o 8 é uma fêmea de pelagem amarela, o 9 e o 10, né, que não vão entrar aqui no caso, mas é só para vocês perceberem que o 9 é uma fêmea de pelagem preta e o 10 de pelagem preta é um animal macho. O cuidado, porque a gente tem que gravar, é no 7 e 8. Por quê? Porque a pergunta é assim, qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores, que está representado pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, que está representada no nosso heredograma como número 11. Vejam que o 7 e 8, o 7 é um animal macho de pelagem amarela. O 8 é um animal fêmea de pelagem amarela. Certo? Então, nós vamos ter que fazer os cruzamentos, porque o que eu tenho ali para perguntar é sobre probabilidade. Né? Isso. Está em percentual, está em forma de fração, é a probabilidade que eu quero saber. Né? Uhum. Então, eu ampliei aqui para nós olharmos. Né? O que é importante da gente ressaltar? Essa pelagem amarela, que é o dominante ali, né? É AA e é letal. Letal não nasce. Certo? E o azinho é a pelagem preta. Certo. Desculpa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o quadro de Pinet. Aprendi o nome do cientista lá. Fazendo aquele cruzamento que nós já tínhamos combinado, né? Ó, o azão com o azão, o que vai me dar? Azão, azão. Azão com azinho. Azão, azinho. Azinho com azão. Azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Qual o cuidado que eu pedi que a gente tivesse? O cuidado de que, se for azão, azão, ó, vou voltar, azão, azão, morre. Então, tira ele dali, ele não conta para nós, certo? Ele vai nascer morto ou ele não vai nascer. Né? Inclusive, na questão, diz que ele morre no útero. Né? Bem mais provável. É mais provável. Então, com isso, a gente exclui dos nossos 100% lá, né, nós vamos excluir 25%. Certo? Já é uma boa... As chances, né, vão ser diferentes. Então, ali, ó, o que serve para nós? O azão azinho, que é o que nós estamos procurando. Então, daquelas 4 possibilidades, agora são só 3. Sim. Então, das 3, o que eu busco, que é o azão azinho, são 2. Então, eu tenho 2 possibilidades de 3. Deste animal ser uma animal fêmea com pelagem amarela. Né? Aliás, nesse caso, só a fêmea, desculpa. Aí eu tenho o segundo evento, né, que é o evento ser fêmea. E que pode passar batido, né? A pessoa Exato, pode não ver direito. Porque muda a forma de tu fazer, né? Isso. Porque tu tem 2 eventos aqui na probabilidade, né, que são 2 eventos independentes, que é o fato do animal, da cor do animal e do sexo do animal. E até agora a gente não colocou essa questão ainda, né? Não, essa questão a gente está trazendo agora. Que são 2 situações. O fato dele nascer com a pelagem amarela e o fato de ser fêmea. No caso de ser fêmea, qual a possibilidade de um animal que eu tenho na hora de nascimento? E aqui, importante ressaltar a questão biológica, né, Prof? Sim, isso. Porque, para a biologia, a gente está falando aqui do fêmeo e do macho. Isso, tá? sim. Então, é disso que a gente está falando biologicamente.
Então, nascer fêmea, existe uma das duas possibilidades. Tá? Então, que é a metade, que é 50%. Quando eu faço essa probabilidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar. Eu tenho que fazer o evento da probabilidade, que é 2/3 vezes 1/2. 2/3 vezes 1/2 são 2/6, simplificando 1/3, 33%. Então, essa é a nossa questão aí de probabilidade. Espero que tenha entendido. Olha, depois dessa explicação, porque geralmente nós temos mais dificuldade nessa parte, na área da matemática, né, que dá uma enrolada. Gente, acabou o nosso tempo. Quero agradecer a professora com seus ricos conhecimentos, professora de matemática. Quero agradecer a vocês por estar aqui com a gente mais uma vez. Tá? Então, um forte abraço e um beijão, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.